Bom dia! O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter a remissão do câncer pela alimentação. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander e hoje a live é especial para você que perdeu a esperança. Talvez você não tenha perdido e eu vou te ajudar a enxergar essa situação. Que é o seguinte, um médico tirou minha esperança. E aí eu falo, será? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Fica à vontade para fazer suas perguntas, fica à vontade para trazer o seu depoimento e quem sabe você pode também dividir tela comigo, só colocar eu quero, a gente divide tela e eu vou ouvir você, vou ouvir a sua dúvida sobre alimentação. Então deixa eu escrever aqui, médico tirou minha esperança, tirou minha esperança. Então eu quero conversar com vocês sobre isso. Seja bem-vinda, Rose. Seja bem-vinda, T. Seja bem-vinda, Lilian. Aqui é o espaço para que a gente possa cada vez mais avançar nesse sentido, porque se emocionalmente você não estiver bem, dificilmente seu tratamento vai continuar. A gente precisa estar 100% emocional ou sempre buscar esse 100% para que você consiga cada vez mais se libertar dessa situação difícil que você está vivendo, que não é simples. Sempre eu trago ela, para dar exemplo, ao lado da água, que é fundamental para que a gente mantenha a saúde, mantenha bem-estar. E eu quero ler aqui, se você passou por isso, o médico tirou sua esperança, algum profissional da saúde tirou sua esperança, coloca sim para mim aqui nos comentários para que eu possa entender. E quem tiver gravado também pode colocar o sim e o que você ouviu desse médico, o que você ouviu desse profissional, para que a gente possa desmanchar isso e avançar. Eu vou contar a minha história. Lá atrás, quando eu recebi o diagnóstico de câncer, foi uma noite muito difícil, muito intensa para mim. Pensei que muitas vezes eu não poderia continuar por conta do desespero, O que é o desespero? É a falta de algo melhor amanhã, é a falta de esperança. Eu sempre digo que não ter esperança é pior do que não ter fé, porque eu entendo que esperança é a semente da fé, é o caminho para que a gente possa buscar coisas melhores. E lá atrás, o primeiro cirurgião que eu fui conversar, se eu não me engano ele era cirurgião, ele já falou para mim que eu não poderia nem fazer cirurgia, para vocês terem ideia, por conta, não poderia fazer nem transplante, não teria nem direito a transplante, que os tumores foram no fígado, porque a quantidade de tumor no meu fígado foi pequena. Olha que ruim. Na hora eu pensei, nossa, bem que podia ter mais tumores. Olha que coisa doentia que uma pessoa ruim, um profissional ruim, nos induz a pensar. E, na verdade, tinham vários tumores no fígado, não eram só 3. E mesmo tendo mais tumores, não era indicado para o meu caso. Um bom médico, que depois me acompanhou, falou que não seria nem indicado o transplante para a minha situação. Olha que situação delicada. Se você pega um profissional ruim, quantas coisas erradas você pode pensar e quantos caminhos tortuosos você pode seguir. E ele disse que, no meu caso, tantos por cento das pessoas morriam em tanto tempo, 80% dos pacientes morriam em tanto tempo. Então, aquela fala para mim foi o tiro na esperança que eu tinha. E no momento em que ele falou que 80% das pessoas morriam, eu não pensei que tinha 20%, ou mesmo que tivesse 99%, eu não pensei que teria 1%, porque eu só gravei aquilo que ele me trouxe em maior intensidade, que me trouxe mais medo. Então, não é que aquele médico tirou minha esperança, eu depositei esperança nele, eu fiz errado. Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Em quem você deposita esperança? Você está depositando esperança no médico, que é uma pessoa falha? Existem bons profissionais, mas é uma pessoa falha? Está errado, você já está colocando a sua esperança no lugar errado. Se eu for pensar nessa situação hoje, a minha esperança é num mundo melhor, na minha vida, para minha família, sem câncer, sem aparecer novamente a doença, e exatamente a minha esperança é em Deus e na ciência. São essas duas partes da vida. Não num ser humano. Não coloque esperança
em um profissional chamado médico. Coloque esperança na ciência, coloque esperança sua em Deus. Porque no momento em que você coloca isso em uma pessoa, a sua chance de frustrar e destruir o seu amanhã é imediata. No momento em que eu pus esperança naquele médico, porque eu achava que eu pudesse ter um caminho melhor, eu acabei destruindo a minha própria vida, eu acabei destruindo os meus próprios sonhos. Então, essa é a principal falha das pessoas, colocar esperança no médico, ou colocar esperança no profissional da saúde. Coloque esperança sua, na minha visão, em Deus e na ciência. Quando um dos médicos bons que me atendeu lá atrás me falou que não tinha quimioterapia para o meu caso, cirurgia para o meu caso, radioterapia, imunoterapia nem existia, mas vamos supor que tivesse, imunoterapia, hormonioterapia, o que ele me trouxe foi: eu não posso fazer nada dentro da medicina. Foi muito mais leve do que a pancada do que eu tomei antes, mas claro que foi intensa. Mas o ponto que eu trouxe para ele, e eu trago isso para os meus pacientes, é o seguinte: a cada dia que eu acordo vivo, a medicina conhece uma nova verdade. Então esse ponto é fundamental, porque depois daquela situação, a medicina foi mostrando diversas situações em que não era descoberto ainda pelo homem. O homem ainda não sabia que existia quimioterapia para casos parecidos como o meu hoje, não sabia que tinha cirurgia para casos parecidos como o meu. Por que não sabia? Porque o homem não tinha acessado essa nova medicina, não tinha encontrado. Quando eu tive o diagnóstico, que foi em 2002, eu só fui fazer cirurgia seis anos depois, não, em 2006, 4 anos depois. Quem me segurou esse tempo todo foi minha inteligência emocional e minha alimentação. Se eu não tivesse elas, já teria me destruído facilmente com esses atalhos que tem aí pelas redes sociais. Já tinha internet intensa naquela época, já tinha destruído a minha própria vida. Então esse ponto é importante você lembrar e muito, que a esperança sua não pode ser colocada em uma pessoa. A sua esperança, na minha visão, precisa ser colocada em Deus e na ciência. A ciência busca a verdade, a ciência busca cada dia mais a cura do câncer. E as pessoas que perderam a esperança é porque elas colocaram a esperança delas em uma pessoa. Você pode olhar de cima e embaixo. A pessoa perdeu a esperança porque ela colocou aquilo que ela tinha de mais valioso numa pessoa que muitas vezes ela nem conhece, que ela nem sabe. Quando um profissional fala para você que não tem cura, a doença talvez seja naquele instante, naquele momento. Como eu disse, amanhã, a hora que você acordar, a cura talvez esteja na sua frente, esteja ao seu lado. Agora, se você não cuida da sua alimentação, se você não cuida da sua parte emocional, como é que você vai acessar essa cura? Como é que você vai ter um futuro melhor se você ainda deposita a sua esperança em alguém que é falho, que é um médico ou outro profissional? Não acredite em um ser humano, acredite na ciência, que ela sim vai trazer novas oportunidades. Lembrando também, outro ponto que é falho na área de oncologia, que vem dos Estados Unidos, que é o mau hábito de falar que você vai conseguir eu vou explicar melhor. Eles têm um mau hábito de falar o tempo seu de vida. É muito comum isso. Eles colocam o seu tempo de vida, eles colocam o seu futuro, o seu tempo de vida em dados estatísticos. Você não é um boletim epidemiológico, você não é estatística. Todos os dados que eles trazem de vocês são de pessoas que já morreram. Não interessa, com todo respeito, as pessoas que perderam seus entes queridos. Mas não interessa esse dado para você, interessa o que essa pessoa é capaz de fazer por você de hoje em diante. É isso que a gente tem que fortalecer e frisar. O que esse profissional é capaz de fazer para você. Se ele vem, porque você tem 1 dia de vida ou você tem 1 ano de vida, pergunta para ele em qual artigo científico tem o seu termo de consentimento assinado que eles estão estudando o seu caso. Nenhum, porque primeiro você não assinou. Segundo, ele está olhando para o passado, ele não está olhando para você. Ele pode até falar, mas é um caso parecido com o seu, um câncer igual ao seu. Isso não é problema meu, isso é um problema da ciência, é um problema da pesquisa. O meu caso ninguém conhece, o meu caso
eu vou ter uma nova história e um novo caminho agora em diante. Você já ouviu isso do médico? Coloca sim aqui para mim, e quem tiver no gravado, coloca depoimento. O que você ouviu? Eu vou perceber nessa live várias pessoas que fizeram o quê? Colocaram esperança em uma pessoa. Já começou errado. Eu fiz isso lá atrás, por isso que eu estou tentando te ajudar agora. Eu pus a esperança em uma pessoa só. Não pode. Se você puser, você vai dar mal, você vai dar com a cara na porta. A gente precisa pensar em algo muito maior do que uma pessoa. Eu preciso pensar na sua vida, eu preciso pensar no seu futuro. Ontem ou anteontem, não me lembro bem, conversando com uma médica, ela pegou, acho que foi anteontem, conversando com uma médica colega, ela trouxe o relato de um paciente que ele ouviu do médico, que ele está com metástase, né? Ele ouviu do médico há 20 anos que ele morreria em 3 meses. Há 20 anos ele está vivo. Então, que porcaria de informação é essa que esse profissional está passando para a pessoa falando que ele vai morrer, né? O que traz de luz para essa pessoa falando que ele vai morrer daqui 3 meses, né? Ele falaria isso talvez para o filho dele? Eu acho muito difícil ele falar. Ou que se fale isso para a família dele e não para os pacientes. O seu ouvido não é pinico para ouvir besteira e seu ouvido não é boletim epidemiológico para ficar ouvindo prazo de vida, porque isso daí não tem respaldo científico. Ninguém consegue provar o seu prazo de vida, ninguém consegue prever o futuro. Isso é uma besteira sem fim. A ciência não tem poder de prever o futuro. Ela tem a capacidade de enxergar situações similares que talvez possam trazer uma luz, e aí eu trago a luz de esperança para outras pessoas. Então, a ciência não tem esse poder. Agora, a ciência virou bola de cristal, que, então, se tiver alguém com câncer parecido com o seu, e ele morreu em tanto tempo, você vai morrer também. Isso não é ciência, isso daí se chama futurologia, sem desmerecer os futurólogos, viu? Sem desmerecer as pessoas que exercem essa atividade. A gente precisa colocar muito bem claro para o profissional que está na sua frente que você quer aquilo que ele pode fazer. Aquilo que ele não pode fazer, ou os prazos que ele tem para o futuro, não interessam para você. Não vão trazer luz para você, não vão trazer resultado para você. E, outro lado, não é científico. Ciência não trabalha com previsão de futuro. Ciência não tem esse poder. Isso daí é um mensageiro da morte que você está conversando. Você não está conversando com o profissional da saúde. O profissional da saúde, a missão dele é encontrar soluções para você, é encontrar caminhos. Se ele não é capaz de fazer isso, ele não tem função alguma para estar na sua frente. Porque a função dele é essa: encontrar caminhos, encontrar oportunidades, encontrar formas de melhorar a sua qualidade de vida, não jogar um balde de água fria sobre aquilo que você guardou com tanto carinho, que é esperança num dia melhor, a esperança numa manhã melhor. Sejam bem-vindos, a Célia está aqui, a Deia está aqui, a Eliane, o Paulo, a Fernanda, a Thay, a Monique, a Rosenilda, a Ruda. Isso que eu falo para você ter sentido? Vocês que estão aqui comigo, vocês já ouviram prazo de vida para a história de vocês? Coloca assim aqui para mim. E aí, se você quiser, você pode compartilhar isso ao vivo comigo, colocando eu quero, ou pode escrever aqui também nos comentários se alguém já colocou um prazo de vida. Porque quando a gente fala que um médico tirou a esperança, alguns, tá? A maioria de profissionais da saúde são bons. Quando ele fala tirar a esperança, é porque normalmente ele colocou um limite para aquilo que você esperava de melhor. Ou ele colocou um limite falando que a sua vida acaba amanhã ou depois de tanto tempo, ou ele colocou que não tinha cura para o seu tratamento, para aquilo que você estava fazendo. Então é muito comum isso. Ele coloca prazos. No momento em que ele coloca prazo para você, ele não está trabalhando com ciência, ele está trabalhando como mensageiro da morte, com todo respeito aos colegas. A função desta pessoa
é trazer opções para que você tenha uma vida melhor, para que você consiga ter a chance de enfrentar essa doença e arrebentar ela de uma vez, e não o contrário. Na verdade, em vez do câncer arrebentar a pessoa, quem está arrebentando a pessoa é o profissional da saúde. Então, está fazendo o serviço de competição com o câncer. Essa pessoa está competindo com a doença. Ele está vendo quem arrebenta mais a pessoa, se é o câncer ou se é esse mensageiro da morte que está trazendo essas informações para você. Você tem ouvido isso sobre prazo de vida? Como é que foi isso para você? Como é que essa situação desse prazo, dessa situação dolorida, né? Eu tive isso, como eu falei para vocês, é extremamente triste ouvir isso de alguém que você muitas vezes acredita, que você muitas vezes coloca fé nele, mas o erro meu foi esse, colocar fé em uma pessoa. Tá errado isso, colocar fé em um profissional, tá errado. O erro não é dele, né? Ele vai continuar errado a vida inteira, mas você não pode colocar esperança num médico, você não pode colocar fé em um médico. Você precisa acreditar em algo melhor e precisa colocar fé na ciência. A ciência, sim, ela tem a tendência de buscar situações melhores para você. Muitas vezes, a pessoa que você está conversando não é melhor. Tanto que eu sempre falo, se alguém não trouxe uma solução para o seu caso, de forma digna e especial, consulte um excelente segundo profissional. Porque esse excelente segundo profissional, ele vai ter essa oportunidade de ajudar você e de contribuir com a sua saúde. E aí, o que eu quero fortalecer? Se você ainda faz o tratamento, se você está com metástase, se você recebeu o diagnóstico de câncer ou algum familiar, quero fazer o convite para o meu evento, que hoje é o penúltimo dia. Amanhã nós vamos fechar as inscrições para que você tenha acesso a um curso já gravado, curso da alimentação com foco na remissão, no qual eu mostro passo a passo de como você pode superar momentos difíceis durante o tratamento. Por exemplo, anemia pode impedir você de continuar tratando, a imunidade baixa pode impedir você de continuar tratando, problemas como diarreia, prisão de ventre, todos esses podem impedir você de continuar o tratamento. E lá eu trago passo a passo para que você possa driblar essas situações de maneira científica, de maneira experiente, com toda a experiência que eu tenho. Então, é um passo a mais que você vai dar a favor da sua remissão. Além disso tudo, você vai ter acesso às 3 consultas online. Uma consulta por mês, cada consulta de 1 hora, com o objetivo de você chegar mais rápido na remissão. A gente já sabe que a excelente nutrição acelera a remissão. Se você não tem uma nutrição excelente, como a maioria das pessoas com câncer, que infelizmente eu tenho visto, a doença tem voltado, a doença tem progredido, porque essa pessoa não fez o melhor tratamento na melhor hora, que era quando teve o diagnóstico do câncer. Eu estou com situações novas agora, que eu fico muito feliz, que é o seguinte: antes mesmo da pessoa começar a quimioterapia, eu estou com 2 pacientes, elas já começaram o tratamento nutricional. Alexandre, qual que é a vantagem? Eu não tenho que fazer o tratamento nutricional depois da quimio? Olha que interessante o caso delas. Eu falei a mesma coisa para elas. Qual que é a melhor hora de aprender a nadar? Na hora que eu jogo você dentro da água, no meio do mar, e começo a te ensinar a nadar, e aí você começa a afogar, começa a levantar, começa a afogar, tomar caldo, é muito mais intenso e difícil. Ou a melhor hora é quando você não sabe nadar, 1 mês antes eu começo a ensinar você as técnicas para você aprender a nadar, e aí depois eu te jogo dentro da água. Onde você acha que você vai afogar menos, você vai ter mais problema? É claro que é antes. Eu preciso ensinar essa pessoa antes a se alimentar bem para que ela possa enfrentar essa situação, esse problema. Então, eu tenho cada vez mais pessoas me procurando antes da quimioterapia, que isso é extraordinário para ela, e elas têm alcançado mais rápido a remissão, porque ela já preparou o corpo dela
para fazer toda a bateria de químio de uma vez só, e não fazer no momento em que o corpo vai ficar fragilizado. A quimioterapia reduz a hemoglobina, reduz plaqueta, reduz imunidade. É natural que ela faça isso, porque a droga da quimioterapia é muito forte. Mas essas pacientes, essas duas que eu estou falando, já buscaram um tratamento nutricional de excelência antes de enfrentar o câncer, antes de enfrentar a quimioterapia durante o câncer, né? Na verdade, é essa expressão que eu queria dizer. E fica muito mais fácil para você, fica muito mais leve. Então elas conseguiram fazer todo o tratamento sem interrupção e você também pode fazer isso. Depende do seu poder de decisão. Se você quer seguir uma alimentação focada para remissão ou se você vai continuar tendo o dessabor do médico te falar que você não está bem. Como todo momento eu recebo notícias aqui que a pessoa está com anemia e não consegue resolver, está com imunidade baixa, não consegue resolver, está com plaqueta baixa, não consegue resolver. É o que eu mais escuto. E aí a pessoa, quando ela não tem resultado, o que ela busca? Ela busca atalhos. E esses atalhos atrapalham a quimioterapia e te afastam cada dia mais da cura e da remissão. Então esse é o retrato hoje, infelizmente, dos pacientes com câncer. Empurram com a barriga a alimentação e querem a cura para amanhã. Não vai conseguir, infelizmente. Infelizmente não consegue porque você não faz o mínimo para o corpo seu que precisa de uma excelente nutrição. Câncer não é um corpo saudável. A pessoa não adianta ficar comendo fruta, verdura e legume a mais, que isso não vai suprir as necessidades que o câncer obriga de você. Você vai precisar de mais ferro, de mais proteína, você vai precisar de mais minerais para poder vencer essa etapa. Não consegue, nem se você tomar suplemento de proteína e de ferro isoladamente, trazer esse benefício. É um conjunto de ações e de alimentos que consegue trazer esse resultado positivo. Então, a mensagem de hoje, pessoal, era essa. Eu gostaria de trazer essas informações, né, para você não depositar esperança em uma pessoa que muitas vezes não tem competência para isso. Falei do médico, alguns, né, a maioria são bons profissionais, ou poderia falar de outro profissional da saúde. Esperança, na minha visão, tem que ser em Deus, tem que ser na ciência. Falei aqui da oportunidade de você dar um passo a mais a favor da remissão, clicando no link da bio ou mandando um direct, para que você possa cada vez mais se aproximar da remissão, se aproximar da cura. Essa ação depende de você, não tem como eu obrigá-lo a chegar na remissão. Não tem como eu obrigar alguém na academia a ter a barriga tanquinho. Não tem como, ele precisa fazer o treino e você precisa seguir esse passo a passo da sua alimentação, tá bom? Então, a mensagem de hoje era essa. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui comigo, a oportunidade de trazer essa informação ao vivo, porque é muito mais rico, né, quando a gente está ao vivo, porque você pode interagir, você pode comentar. Isso torna a live mais especial para mim e torna ela cada vez mais útil para você, tá bom? Então, fiquem com Deus, um grande abraço e a gente se vê aqui nas redes sociais.